Opa, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Deixa aí nos comentários, cara. Não me deixa falando sozinho, não. Me diz aí se você tá bem, se a noite foi boa, porque é importante pra mim saber. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu que foi muito interessante. Eu falei, cara, isso vai virar tema, eu vou trazer pra vocês em algum dia. E eu já tinha algumas coisas gravadas, então calhou que hoje é exatamente o dia que eu vou compartilhar com vocês. Que existiu um vídeo aí pra trás, eu não lembro exatamente qual era o tema que eu trouxe e conversei aqui com vocês, mas que eu falava a cada final de frase, né? Vocês não têm noção de quanto eu tive que editar os nés que eu falava ao final de uma frase. E isso não faz parte do meu vocabulário. É claro, a gente tem alguns vícios de linguagem, mas eu sou muito crítico, eu tento tomar muito cuidado pra não ficar repetindo as mesmas coisas a cada frase, pra não ficar aquela coisa maçante. Só que nesse dia, cara, em específico, eu não sei o que tava acontecendo, mas o né tava me perseguindo e eu não tava aguentando mais ter que editar cada frase. E aí quando eu editava, o Senhor foi falando no meu coração e eu acho isso muito interessante. Eu falei, cara, eu preciso trazer uma mensagem relacionada a isso, porque eu edito o material bruto, né? Vocês recebem aí tudo bonitinho, cortadinho, com musiquinha e tudo mais, mas eu tenho que editar o vídeo completo. E eu percebi que tinham muitos espaços, muitas lacunas, onde meu pensamento não estava muito conectado. E o né, ele via justamente como uma pausa para que eu entendesse. Parei de pensar sobre alguma coisa, aí eu falava né e já começava a pensar o que eu ia falar logo em seguida. E o Senhor começou a falar no meu coração que os nossos vícios de linguagem, eles são como alguns pecados que a gente repete. Eles estão ali para preencher alguma lacuna. Normalmente eles aparecem quando a gente está vazio, quando a gente está com alguma coisa mal resolvida dentro de nós. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 45, diz que a boca fala do que está cheio o coração. E curioso que aconteceu nesses dias, eu estava assistindo um vídeo no TikTok de uma moça, né, que ela postou um vídeo lá, que foi uma mulher furando a fila dela, uma advogada que até falou que ia pegar a carteirinha do OAB, não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas o que acontece, o que eu entendi é que ela estava na fila e tinha aquela lacuna, sabe aquele espaço que a gente deixa entre o caixa e a fila para que as pessoas possam passar com o carrinho? E pelo que eu entendi, a moça, né, a advogada, chegou ali e entrou na frente da moça lá, da mulher que estava na fila, e ela chega para ela e fala assim, olha, você entrou na minha frente e tudo mais. Ela até foi, de certa forma, educada, né, falou baixo, e a mulher se recusava a aceitar, falou que tinha aquele espaço ali, que na verdade ela não tava na fila, nem nada do tipo, e aí simplesmente, do absoluto nada, xingou a advogada. Falou palavrão, falou pra ela sair, e aí a advogada fala que vai pegar a carteirinha do OAB, que se ela não tem educação, e realmente, gente, eu acho que pessoas que reagem dessa forma tão abrupta, por mais que estejam na razão ali dela, ela estava na razão de estar na fila, e a mulher tava fora na fila, mas agir dessa forma é tão deselegante, querendo ou não, é falta de educação você xingar alguém, mesmo que essa pessoa esteja errada, falar palavrão ali, a gente não pode normalizar essas coisas, principalmente nós cristãos. Não vou negar que é engraçado, não vou negar que é uma reação abrupta, que a gente não tá esperando, mas não corresponde ao comportamento que Deus espera de cada um de nós. E esse versículo que a gente leu aqui, a boca fala do que o coração está cheio, as nossas atitudes refletem aquilo que está no nosso coração também. Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você guarda dentro de você. Se acontecer alguma coisa ruim, se alguém te chateou, se alguém te magoou, não fica sentindo ódio nem raiva do mundo ou chateado com todo mundo, não. Vai tratar essas coisas, a gente precisa ser pessoas bem resolvidas. Eu sei que é fácil falar e que nem sempre a gente tem tempo para administrar as nossas emoções. Às vezes acabou de acontecer uma coisa muito ruim com você e aí logo em seguida acontece mais outra coisa ruim. Só que, cara, quando você cultiva um relacionamento com o Senhor, mesmo que coisas ruins aconteçam num período muito curto de tempo, o que fala mais alto é aquilo que você tem cultivado ao longo do seu dia, da sua semana, do seu ano. Então lembre-se sempre disso, não normalize as atitudes erradas, porque isso não corresponde com aquilo que Deus quer de cada um de nós. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo para que possa agir de acordo com a vontade do Senhor. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 diz, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Olha só, se o vinho ele te leva ao descontrole, o que o Espírito Santo te traz? Autocontrole, autoconhecimento, ser alguém bem resolvido. Então vamos orar por isso. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos e te honramos, Pai, te bendizemos pelo teu Espírito Santo. Obrigado por esse presente maravilhoso. Pai, muitas vezes nós pensamos no Espírito Santo como consolador, como aquele que nos direciona, mas esquecemos que ele fala e age através de nós em todos os momentos da nossa vida, em cada pedacinho do nosso dia. O Espírito Santo está ali para nos guiar, para nos orientar, para nos encorajar e principalmente, Senhor Deus, para nos trazer autocontrole, Senhor. Que a gente não venha normalizar, Senhor Deus, a falta de educação, não somente nos lugares da igreja, onde está todo mundo ali te vendo, todo mundo sabendo que você é cristão, mas que a gente possa manifestar o comportamento cristão em todos os lugares, seja no trabalho, seja no supermercado, seja numa casa lotérica, enfim, todos os lugares precisamos manifestar aquilo que o Espírito Santo tem falado conosco através da palavra do Senhor, para que nós possamos viver como verdadeiros cristãos
cristãos e não como farsas, Pai. Não como pessoas que ficam ali atuando na igreja, onde quando chega lá na igreja todo mundo, é a paz do Senhor, todos nós somos pacientes na frente do pastor, mas nas costas a gente vai lá, fala mal das outros, reage mal às coisas, Pai. Que possamos também ser pessoas bem resolvidas. Esteja nos ajudando, Pai, a entender as nossas emoções, a origem dos nossos comportamentos, Pai, as lacunas que estão dentro do nosso coração. Esteja eliminando, Senhor, aqueles vícios, pecados que nós repetimos, Pai. Nos revela, Senhor Deus, por que nós cometemos esses comportamentos? Qual a origem desses comportamentos, Senhor Deus? Tira de nós todo o comodismo, toda aquela ideia de que nós nascemos assim, o nosso comportamento vai permanecer assim, porque nós sempre agimos assim. Na verdade, Pai, mesmo que a gente nasça com algum certo tipo de comportamento, mesmo que a gente carregue algo que vem desde a nossa infância, algo que as pessoas até nos conhecem, até nos chamam por esse nome. Tem pessoas que desde muito criança já são chamadas de impacientes, de grosseiras, de sinceronas, mas a gente não tem que tomar pra nossa identidade, aquilo que as pessoas determinaram sobre nós, o olhar das pessoas sobre nós. A gente precisa tomar como identidade aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, o que o Senhor tem falado sobre nós, como o Senhor tem nos chamado, de onde o Senhor nos tirou, que isso possa ser uma lembrança constante no nosso coração, de onde o Senhor nos tirou. Muitos fomos encontrados em lamaçais, Pai, nas nossas mentes, as nossas emoções estavam destruídas e o Senhor nos chamou a um primeiro amor onde nós nos entregamos por completo. Que isso não venha se esfriar, Senhor, que isso não venha se manter somente nos ambientes onde todo mundo sabe que nós somos cristãos, que isso possa se manter para toda a nossa vida. Me usa, Senhor, como boca hoje para libertar aquelas pessoas que estão, Senhor, considerando correto serem grossas umas com as outras, serem sem educação umas com as outras, Pai. Independente da educação que nós recebemos dos nossos pais, nós recebemos uma educação celestial que vem através da palavra do Senhor. Somos sim responsabilizados por aquilo que nós falamos e como nós agimos, desde que nós nos consideramos e declaramos que somos cristãos. Pai, em nome de Jesus, nós não agimos mais só pelo nosso CPF, nós carregamos o nome de Cristo e isso é uma responsabilidade muito grande, que isso possa pesar sobre as nossas atitudes, sobre como nós nos levantamos da cama a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, não permita que a gente fique na mesmice, a cada dia possa ser um dia de melhoria, Senhor, em nome de Jesus. Pai, assim como os grandes cristãos que nós admiramos, que às vezes pregam por multidões, ou que às vezes falam no nosso coração com mensagens tão claras, a gente fala como eles estão vivendo um nível tão profundo de relacionamento com o Senhor, é porque eles realmente se permitiram ser moldados para Ti, Senhor. Que toda rebeldia, Senhor, possa ser arrancada de nós em nome de Jesus. Que a nossa carne seja controlada pelo Espírito e que Ele domine sobre as nossas atitudes. Senhor, eu não permito e não admito que nós caminhemos mais de acordo com as nossas próprias vontades, de acordo com a determinação de outras pessoas sobre cada um de nós. O mundo tem muito para dizer a respeito de cada um de nós, mas a qual voz estamos ouvindo? Pai, que nós possamos eliminar os vícios de comportamento e passarmos a agir de acordo com o direcionamento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. E eu gostaria de deixar também uma última dica para você. Todas as vezes onde você estiver passando por uma situação difícil e se estressar, antes de sair de casa, assim quando você acordar, as primeiras coisas que você tem que dizer ao Senhor é: Deus, me guia hoje, me ajude a falar as coisas certas, me ajuda a ter o comportamento certo. Não é para que você se torne uma pessoa legalista, sabe, engessada, que não tem reações genuínas, mas é porque a gente precisa ser cheio do Espírito Santo para até no nosso natural, sabe, as suas reações naturais sejam reações pacíficas. Sei que muitas vezes as pessoas que agem, de forma pacífica são taxadas como bobas, como tolas, mas esse mundo sempre vai estar valorizando aquilo que é errado mesmo, Existia um tempo onde a educação era algo primordial, onde as pessoas eram educadas para falarem em um bom tom. A gente precisa resgatar a boa educação para termos uma boa convivência uns com os outros. Deus te abençoe, eu te espero amanhã.